Fala, nação rubro-negra, plantão Fla News no ar. E olha, o bicho tá pegando nos bastidores do Mengão, viu? Tá pegando fogo, né? É muita informação de uma vez só pra gente processar hoje. Demais. Hoje a gente vai dar um panorama bem ágil de tudo que tá fervendo. Vamos falar desse caos absoluto no DM, bem às vésperas da estreia na Libertadores. Tem também a verdade nua e crua sobre o mercado da bola. Há aquela história do Cebolinha, Luiz Henrique e a caça por um lateral esquerdo. Sem falar, dos bastidores quentíssimos com o Arrascaeta soltando verbo e aquela treta institucional pesada, né, envolvendo a Leila Pereira e o Pedrinho contra o Flamengo. Exatamente. O cardápio tá cheio. Tá lotado. E antes da gente mergulhar de cabeça nisso tudo, eu quero pedir com muita energia pra nação. Já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like maroto e compartilha esse vídeo lá nos grupos de WhatsApp da galera rubro-negra. É isso aí. E isso ajuda o plantão a crescer e trazer ainda mais exclusivas pra nação. E faz o seguinte, comenta aqui embaixo o seu nome e de qual cidade está acompanhando a gente. O nosso objetivo é criar uma grande família rubro-negra aqui nos comentários. Fechado? Com certeza, queremos ver a nação inteira marcando presença. Bom, bora pro que interessa. A bola vai rolar pela Libertadores, mas parece que, antes mesmo de entrar em campo, o Mengão já tem que vencer 2 adversários. O próprio departamento médico e a geografia. O que tá rolando no ninho? Olha, a bruxa tá solta, literalmente. São 6 desfalques confirmados para essa estreia contra o Cusco. 6, é muita coisa. O Jorginho, por exemplo, teve a lesão na panturrilha confirmada por ressonância. Fica fora de 2 a 3 semanas. Nossa, logo o Jorginho? Pois é. E tem mais, o Everton Cebolinha tá com uma lesão na costela, o Eric Pulgar sentiu o ombro, o Alexandro machucou a coxa e o Saul ainda não se recuperou daquele problema no tornozelo. É quase um time inteiro no estaleiro, né? E a cereja do bolo, ou a falta dela, é o Nico de la Cruz. Ele tá fora por uma recomendação estritamente fisiológica. A altitude causa efeitos muito severos nele, sabe? Enxaqueca, náusea pesada. Seria até perigoso levar ele. Pois é, e falando de altitude, essa operação para chegar lá parece uma verdadeira operação tática militar. Porque, o aeroporto de Cusco não recebe aeronaves de grande porte, certo? Exato. Não tem como o avião da delegação descer lá. A logística é bizarra. Eles vão voar para Arequipa, fazer escala e depois a delegação tem que subir dividida em várias vans para encarar aqueles 3.350 metros de altitude. E Divana, imagina o desgaste. A única tentativa de alívio que eu vi foi aquele hotel com pressurização. Sim, eles alugaram um hotel que tem um sistema que simula uma altitude menor, na casa dos 2.400 metros, para tentar amenizar. Mas vem cá, considerando o histórico de dificuldades que o time tem na altitude, e com esse DM completamente lotado, essa pressurização de hotel realmente faz alguma diferença na hora que a bola rolar? Ou é só um band-aid num problema gigante? Sendo bem honesta, é um band-aid. Ajuda a dormir melhor, reduz a dor de cabeça antes do jogo, mas na hora que o jogador pisa no gramado e o juiz apita, o ar rarefeito tá lá. O pulmão vai queimar do mesmo jeito. Não tem milagre, né? Nenhum. É mitigação de danos apenas, e isso vira uma dor de cabeça gigantesca para o Leonardo Jardim. Com meio time titular no estaleiro, o foco vai todo para a prancheta dele e para quem sobrou. E aí a gente entra na famosa lista de 50 nomes da Libertadores. O que chamou atenção ali? O uso massivo da base. No momento de crise aguda, a comissão teve que encher a lista com os garotos. Mas o detalhe mais curioso de bastidor que a gente apurou no ninho é que o Danilo foi inscrito como lateral e não como zagueiro. Opa, peraí. O Danilo de lateral? Exatamente, não foi erro de digitação, não. É uma intenção tática para tentar montar uma linha defensiva mais sólida, já que o time vai sofrer muito fisicamente lá em cima. Interessante. Mas eu confesso que o que me preocupa não é nem a lateral, é o meio-campo. Porque sem Pulgar, Jorginho e De la Cruz, o meio-campo titular simplesmente inexiste. Evaporou, né? Sumiu. Total. E a tendência que tá rolando nos bastidores é uma dupla de volantes com o garoto Everton Araújo e o Lucas Paquetá improvisado mais atrás. Olha, isso pra mim parece trocar o pneu com o carro andando a 120 por hora. É uma aposta muito arriscada. Demais. Jogar com Paquetá de segundo volante na altitude não é expor absurdamente o sistema defensivo?
Ele não tem a mesma característica de marcação do Pulgar, nem de longe? Não tem. E a comissão sabe disso. A ideia de colocar o Paquetá ali não é para ele ser um cão de guarda. É para tentar garantir que o time não erre passe na saída de bola. Na altitude, se você fica correndo atrás do adversário, você morre no segundo tempo. A bola tem que correr. Entendi. A melhor defesa é a posse de bola. Exato. Mas se perder a bola, o Everton Araújo vai ter que correr por 3. E falando em buracos no elenco, essa lesão do Alessandro na coxa escancarou aquele problema crônico do time, né? A lateral esquerda. Ah, a eterna novela da lateral esquerda. Pois é. O contrato dele tá no fim, ele não tá aguentando a maratona de jogos e a diretoria já bateu o martelo. Essa é a prioridade absoluta da janela do meio do ano. E quais são os nomes na mesa? Porque sempre surge uma lista gigantesca, né? A pasta de contratações está aberta. O alvo inicial da diretoria era o Ayrton Costa, do Boca Juniors. Mas aí, o departamento de scout também começou a buscar informações sobre o reserva dele. O reserva. Isso, o Marco Pellegrino. É um argentino com passaporte italiano, 23 anos, está emprestado pelo Milan, o valor de compra dele é fixado em 3,5 milhões de euros. Mas qual o perfil desse Pellegrino? Tinha muito a desejar. E ainda tem um histórico leve de indisciplina lá fora. E correndo por fora nessa lista tem o Caio Henrique, do Mônaco. Ah, o Caio Henrique é um sonho antigo da diretoria. Sim, o Felipe Luiz sempre indicou ele e parece que a diretoria quer tentar reviver essa negociação. Mas peraí, deixa eu colocar o dedo nessa ferida do mercado. Qual é a lógica dessa diretoria? Por que o Mengão iria atrás do reserva do Boca Juniors, com problemas defensivos, se o clube tem orçamento para buscar o titular, que é o Ayrton Costa, ou até um cara pronto e provado da Europa como o Caio Henrique? A lógica é puramente financeira. Aquela famosa ideia de ativo de desenvolvimento. O famoso custo-benefício que às vezes sai caro, né? Bem isso. Eles olham para o Pellegrino, vem um cara de 23 anos que custa 3,5 milhões e pensam: a gente corrige os defeitos dele aqui e vende por 20 milhões no futuro. Já o Caio Henrique custaria uma fortuna agora e tem pouca margem de revenda pela idade. Mas a gente precisa de solução para ontem. O time está sangrando agora. Apostar numa promessa de 23 anos, com falhas na marcação e histórico de indisciplina, parece uma loucura para quem quer ganhar a Libertadores. É o embate clássico do futebol moderno, né? O departamento financeiro olhando para o balanço de daqui a 3 anos e a comissão técnica precisando ganhar o jogo na quarta-feira. Pois é. E por falar em mercado e nas loucuras que a internet inventa, tem um boato gigantesco dominando as redes da nação que a gente precisa desmentir aqui e agora. A famosa troca do Cebolinha pelo Luiz Henrique, né? Exatamente. A galera tá achando que o mercado da bola é igual a videogame, sabe? Que a diretoria aperta um botão no controle e troca o Everton Cebolinha pelo Luiz Henrique com o Zenit, assim, num passe de mágica. Traz os fatos, por favor. Vamos aos fatos frios. É fake news, não existe nenhuma negociação casada entre os dois jogadores. São duas coisas completamente diferentes. Então qual é a situação real do Cebolinha? O fato é que o Cebolinha já avisou que não vai renovar o contrato, que acaba no fim do ano. Diante disso, a diretoria decidiu que quer vendê-lo agora, no meio do ano, logo depois da Copa, para fazer caixa. Eles não querem perder o jogador de graça. Justo. Mas e o interesse no Luiz Henrique? O interesse é real, mas é uma operação separada e muito difícil. O Zenit quer 50 milhões de euros por ele, não querem jogadores em troca, querem dinheiro limpo. E o mais importante, o Luiz Henrique quer ir para a Europa. Europa. Sim, especificamente o Arsenal. O staff dele está focado no mercado inglês, ele não quer voltar para a América do Sul agora, então a torcida não pode cair nessa ilusão. A nação precisa focar na informação real que a gente traz aqui no plantão e parar de acreditar em fantasia de internet. Videogame é uma coisa, vida real é outra. Com certeza. Mas saindo do mercado externo e indo para o clima interno, o Arrascaeta virou notícia essa semana e não foi só pela bola rolando. Ele assumiu o papel de líder total e expôs nos bastidores pesados para a imprensa, né? Sim, o clima esquentou. Primeiro, vale lembrar que ele igualou o recorde do lendário Modesto Bril. 369 jogos, né? É muita história. Exato. O estrangeiro com mais partidas pelo clube, além de 101 gols e 110 assistências. Ele tem moral para falar. E ele usou essa moral para falar da polêmica do Gonzalo Plata. Aquele afastamento do Plata pelos atos de indisciplina. O que o Arrascaeta mandou na entrevista. Foi uma entrevista bem forte, ele não passou pano para as atitudes do Plata.
Ele admitiu que o jogador errou feio, que o grupo cobrou ele no vestiário, que teve chateação interna. Mas aí ele virou os canhões pra mídia. Como assim? Ele disparou que a imprensa elege bodes expiatórios. Disse que a mídia pega no pé de uns, mas protege outros que fazem exatamente a mesma coisa nas noitadas. E os bastidores apontam que ele se referia a jogadores como o Eric Pulgar e o Jorge Carrascal. O famoso quem entrega em campo tem licença para curtir. Exatamente isso. Pulgar e Carrascal estão jogando bem, então a imprensa faz vista grossa para as gandaieiras deles. O Plata não estava rendendo, então virou o alvo perfeito. Mas vem cá. Isso levanta um debate tático de gestão de pessoas absurdo. Como líder, o Arrascaeta está só tentando blindar um companheiro ou ele jogou luz numa hipocrisia real da mídia esportiva? Porque como o grupo reage quando a diretoria e a imprensa punem um cara, mas passam a mão na cabeça de outros? Ele expôs uma hipocrisia real, e o grupo sente muito isso. No vestiário de alto nível, se o tratamento não for igual para todo mundo, racha. O Arrascaeta está tentando evitar que o elenco se divida por causa desse sistema de 2 pesos e 2 medidas. Ele avisou publicamente que as regras têm que ser iguais. É uma postura de capitão mesmo, chamar responsabilidade para proteger o ambiente. E falando em proteger o ambiente, a gente precisa olhar para as trincheiras que existem fora das 4 linhas. Essa guerra política, institucional, onde o Mengão virou o alvo favorito dos rivais, tá pegando fogo, né? Tá. E o último capítulo foi aquela reunião na sede da CBF. A reunião para a unificação das ligas de TV. Era para ser um negócio super formal e virou um ringue de boxe. Literalmente. A Leila Pereira, do Palmeiras, e o Pedrinho, do Vasco, aproveitaram que os microfones estavam ligados para metralhar o presidente do Flamengo. O Pedrinho atacou o primeiro, não foi? Foi. O Pedrinho acusou o BAP de insinuar que o Vasco facilitou um jogo, sabe, aquela derrota de 3-0 para o Palmeiras, por causa de um empréstimo do clube com a Crefisa. Ele estava furioso. E a Leila não ficou atrás, mandou aquela do Real Madrid da Shopee. Mas qual é a raiz de verdade desse ódio todo, dessa fúria repentina? Porque a gente sabe que isso não é de graça. Não é tudo muito frio e calculado. A raiz é puramente financeira. A Leila tá muito chateada porque a negociação de TV da liga dela, a Libra, com a Globo, que ela mesma forçou a barra para acontecer, rendeu muito menos dinheiro do que os clubes da outra liga, a LFU, estão ganhando. Mexeu no bolso, né? Exato. E o BAP, quando assumiu o Flamengo, olhou os números e começou a exigir uma fatia maior pra gente. Uma fatia que seja compatível com o tamanho da nossa torcida, com a audiência no pay-per-view, com a bilheteria absurda. Faz todo sentido. A gente precisa relatar isso de forma muito clara. O Flamengo só está defendendo a sua própria e gigantesca capacidade de girar receita. O Mengão carrega a audiência nas costas. Sim, e os rivais usam esses momentos nos holofotes, essas frases de efeito, puramente para fazer pressão política na CBF e tentar isolar o Flamengo das negociações. É aquela tática antiga, né? O Flamengo acaba sendo a pauta conveniente que os outros clubes usam para desviar a atenção das próprias crises. Fica muito mais fácil bater no Mengão do que explicar os erros de arbitragem recentes a favor do próprio time ou os acordos comerciais mal feitos. É a famosa cortina de fumaça. Cria um inimigo em comum e tira o foco dos problemas de casa. Exatamente isso. É muita coisa acontecendo nas sombras e a gente aqui do plantão vai continuar trazendo tudo à tona para a nação. Podem apostar que sim. Bom, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer demais a audiência gigantesca da nação por acompanhar mais esse boletim urgente. A energia de vocês é o que move isso aqui. E não esqueçam, hein? Deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos e mandem o nome e a cidade aqui nos comentários pra gente fortalecer cada vez mais essa família. Perfeito. E para fechar, eu vou deixar uma última pergunta pairando no ar pra galera debater nos comentários. Prestem atenção. Com 6 desfalques pesados, uma altitude de tirar o fôlego lá no Peru e um monte de moleque da base improvisado no banco. Um empate lá contra o Cusco deve ser comemorado como se fosse título? Ou o Flamengo tem a obrigação de passar por cima deles, independentemente de quem veste o manto sagrado? Olha, essa vai render muito debate, viu? Ah, vai. Quero ler todos os comentários. Saudações rubro-negras, galera. Isso aqui é Flamengo. E a gente volta a qualquer momento com mais um Plantão Fla News. Fiquem ligados.